Era uma segunda-feira chuvosa de março, quando o Dr. Ricardo Mendes ajustou pela 10ª vez seu relógio de ouro suíço, uma herança de seu pai que carregava há 20 anos. O consultório particular na zona sul de São Paulo exalava luxo. Poltronas de couro italiano, quadros de artistas renomados e uma vista privilegiada da cidade. Mas algo estava diferente nos olhos de Ricardo naquela manhã. Aos 45 anos, ele havia se tornado um dos cirurgiões cardiovasculares mais requisitados do Brasil. Seu nome estava em todas as revistas médicas importantes, seus honorários chegavam a 6 dígitos e sua agenda estava sempre lotada. Mas havia um problema que nem mesmo ele conseguia admitir. Ricardo havia perdido completamente a paixão pela medicina. A secretária Mônica interrompeu seus pensamentos. Doutor, tem uma ligação urgente do Hospital das Clínicas. Dizem que é sobre uma criança. Ricardo suspirou profundamente. Ligações do hospital público sempre significavam casos complicados, sem retorno financeiro adequado. Ele pegou o telefone com relutância. Doutor Ricardo, aqui é a doutora Carla Oliveira, enfermeira da pediatria. Temos um menino de 9 anos com uma cardiopatia congênita grave. Os pais não têm condições de pagar uma cirurgia particular. E você é o único na cidade com expertise neste tipo de procedimento. Antes mesmo que ela terminasse, Ricardo interrompeu. Doutora, minha agenda está completamente fechada pelos próximos 6 meses. Sugiro que procurem outro profissional. Mas, doutor, não existe outro profissional. O senhor sabe que este tipo de cirurgia... O telefone já estava no gancho. Ricardo voltou a ajustar seu relógio, tentando ignorar o incômodo que sentia no peito. Não era remorso, ele se convencia. Era apenas pragmatismo profissional. Por que Ricardo rejeita casos do hospital público? Qual trauma o levou a esta atitude? O que você acredita que pode ter levado ele a isso? Mas o que Ricardo não sabia era que, a 400 quilômetros dali, uma professora extraordinária estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida. Helena Santos acordou antes das 5 horas da manhã, como todos os dias. O apartamento simples de 2 quartos em Volta Redonda estava silencioso. Apenas o som suave da respiração do filho Miguel vinha do quarto ao lado. Ela preparou o café, organizou as atividades do dia e, por um momento, permitiu-se olhar pela janela da cozinha para o amanhecer sobre as montanhas. Aos 38 anos, Helena carregava o mundo nos ombros. Professora há 15 anos, na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, ela havia criado Miguel sozinha, depois que o pai desapareceu quando soube da gravidez. Mas Helena tinha algo que a diferenciava de qualquer pessoa. Ela simplesmente não sabia como desistir. Mãe, posso levar meus desenhos para a escola hoje? Perguntou Miguel, aparecendo na cozinha com os cabelos bagunçados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Helena olhou para o caderno que o filho segurava. Página após página de desenhos incríveis. Corações humanos, anatomicamente perfeitos, detalhados como se fossem feitos por um estudante de medicina. Miguel havia desenvolvido essa paixão depois de descobrir sua própria condição cardíaca. Claro, meu amor, mas antes vamos verificar seus medicamentos. A genialidade de Miguel se manifestava através da arte, transformando sua condição em conhecimento. Enquanto organizava os remédios de Miguel, Helena não conseguia esconder a preocupação. O cardiologista havia sido claro, a cirurgia não podia mais ser adiada. O coração de Miguel estava funcionando apenas com 30% da capacidade normal. No caminho para a escola, Miguel segurou a mão da mãe com força. Mãe, eu sei que a senhora está preocupada, mas eu desenhei meu coração como ele vai ficar depois da cirurgia. Quer ver? Helena parou no meio da calçada. O desenho era simplesmente perfeito. Um coração saudável, forte, pulsando vida. Mas o que mais a impressionou foi a assinatura no canto. Feito com amor para o Dr. Ricardo Mendes, o médico que vai me salvar. Miguel Santos, futuro médico. Como você sabe o nome do médico, Miguel?
Eu pesquisei na internet da escola, mãe. Ele é o melhor do Brasil. Eu sei que ele vai me operar. Helena sentiu um nó na garganta. Como explicar para um menino de 9 anos que o melhor médico do país havia se recusado a ajudá-lo? Como Helena vai conseguir mudar a decisão do doutor? Ricardo, me conte nos comentários. Helena não dormiu naquela noite. Sentada na mesa da cozinha, com um café já frio pela terceira vez, ela digitava e apagava, digitava e apagava. Estava escrevendo uma carta. Não, era mais que isso. Estava derramando sua alma no papel. Na manhã seguinte, Helena fez algo que nunca havia feito em 15 anos de magistério. Faltou ao trabalho. Pegou o primeiro ônibus para São Paulo com a carta na bolsa e uma determinação que assustava até ela mesma. O edifício onde ficava o consultório do Dr. Ricardo era imponente. Helena se sentiu pequena no lobby de mármore, mas a foto de Miguel em sua carteira lhe deu força. Ela havia prometido ao filho que tentaria tudo. "A senhora tem horário marcado?" perguntou a secretária, olhando Helena de cima a baixo. "Não, mas preciso falar com o Dr. Ricardo. É sobre uma criança que precisa urgentemente." "Impossível. O doutor não recebe sem agendamento e nossa próxima vaga é só em dezembro." Helena respirou fundo. "Então vou esperar aqui até ele ter um minuto livre." E ela esperou. Das 8 da manhã às 5 da tarde, Helena permaneceu sentada naquela poltrona, ignorando os olhares curiosos e as várias tentativas da secretária de fazê-la sair. Às 5h15, Dr. Ricardo finalmente saiu de seu consultório. Quando viu Helena ali, parou abruptamente. "A senhora é a mãe da criança sobre quem ligaram ontem?" "Sim, doutor. Meu nome é Helena Santos e este é meu filho Miguel." Ela mostrou uma foto. "Ele tem 9 anos e um coração que funciona apenas com 30% da capacidade." Ricardo olhou rapidamente para a foto e suspirou. "Senhora Helena, como já expliquei por telefone, não tenho disponibilidade para..." "Por favor, doutor, só leia esta carta. Se depois disso o senhor ainda se recusar, eu nunca mais o incomodo." Havia algo na voz de Helena que fez Ricardo parar. Talvez fosse o desespero controlado, ou talvez fosse a dignidade com que ela mantinha a compostura, mesmo claramente desesperada. 5 minutos, ele disse, pegando a carta. Helena conseguiu seu encontro. Mas será que 5 minutos bastam para mudar uma mente fechada? O que você acha? Me conte nos comentários. Ricardo voltou ao consultório e fechou a porta. A carta tinha 3 páginas manuscritas com uma caligrafia cuidadosa, quase infantil na sua perfeição. "Dr. Ricardo, meu nome é Helena Santos e sou mãe do Miguel. Não sei por onde começar esta carta, então vou começar pelo que mais importa. Meu filho está morrendo. Miguel nasceu com uma cardiopatia congênita que os médicos chamaram de complexa. Desde os 3 anos, ele toma mais remédios por dia do que eu tomo vitaminas em 1 mês. Mas, doutor, o senhor precisa conhecer meu filho para entender por que estou aqui." Miguel desenha corações. Não corações românticos de Dia dos Namorados, mas corações anatômicos perfeitos. Ele estudou tanto sobre sua própria condição que consegue explicar sua doença melhor que muitos adultos. Ele sonha em ser médico, como o senhor. Quando perguntei por que ele queria ser médico, ele disse: "Mãe, quero salvar crianças como eu. Quero que elas tenham a chance de crescer e realizar seus sonhos. Doutor, sei que o senhor deve receber muitos pedidos como este. Sei que sua agenda é valiosa e que existem casos mais rentáveis. Mas permita-me contar uma história. Na semana passada, Miguel desmaiou na escola. Quando acordou no hospital, a primeira coisa que ele disse foi: "Mãe, será que o Dr. Ricardo Mendes vai me operar? Eu não tive coragem de contar que o senhor havia se recusado. Doutor, não estou pedindo caridade, estou oferecendo algo muito mais valioso, a chance de o senhor salvar não apenas uma vida, mas uma vocação. Miguel será médico, doutor. Eu tenho certeza disso. E um dia ele salvará outras crianças como ele. O senhor pode ser apenas mais um cirurgião na vida do meu filho,
ou pode ser o médico que permitiu que um futuro médico existisse. A escolha é sua, doutor. Mas, por favor, faça-a lembrando-se do motivo pelo qual o senhor decidiu ser médico. Com toda a minha esperança, Helena Santos PS. Miguel fez um desenho para o senhor. Está anexo. Ele disse que é assim que seu coração vai ficar quando o senhor o operar. Ricardo virou a página e encontrou o desenho. Suas mãos começaram a tremer. O desenho era tecnicamente perfeito. Cada veia, cada artéria, cada câmara cardíaca desenhada com precisão cirúrgica. Mas não era apenas a técnica que impressionava. Era a esperança pura que transparecia em cada traço. No canto do desenho, com letra cuidadosa, para o Dr. Ricardo Mendes. Obrigado por me dar uma vida nova. Miguel Santos, futuro médico. Qual memória dolorosa esta carta trouxe de volta para Ricardo. Ricardo se levantou abruptamente e foi até a janela. Lá embaixo, pôde ver Helena esperando na praça em frente ao edifício. Ela havia se sentado em um banco e observava o movimento da cidade com uma paciência infinita. Sem perceber, Ricardo levou a mão ao relógio de ouro. Seu pai, Dr. Carlos Mendes, havia morrido quando Ricardo tinha apenas 17 anos. Infarto fulminante aos 52 anos, depois de passar 30 anos salvando vidas no hospital público. No enterro, um menino de uns 10 anos havia se aproximado dele. Seu pai salvou minha vida quando eu era bebê, disse o garoto. Eu vou ser médico como ele quando crescer. Aquele garoto hoje era Dr. Paulo Henrique, um dos cardiologistas pediátricos mais respeitados do país. E tudo havia começado porque o pai de Ricardo não havia se recusado a operar uma criança pobre. A carta despertou em Ricardo a lembrança de seu pai e os valores que havia esquecido. Ricardo ficou na janela por 20 minutos, observando Helena. Ela não se mexeu do banco, não olhou para o relógio, não demonstrou impaciência. Apenas esperou, com a fé inabalável de uma mãe. Finalmente ele desceu. Senhora Helena. Ela se levantou imediatamente. Doutor, li sua carta e vi o desenho do Miguel. Ricardo fez uma pausa. Quando posso conhecê-lo? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. O senhor vai... Vou avaliar o caso. Sem compromissos ainda, apenas avaliar. Helena segurou as mãos de Ricardo. Doutor, não sei como agradecer. Não me agradeça ainda. Cardiopatias complexas são complexas. Preciso ver todos os exames, entender exatamente o que estamos enfrentando. Miguel está internado no Hospital das Clínicas de Volta Redonda. Ele teve uma crise na sexta-feira passada. Ricardo sentiu o coração acelerar. Uma crise? Que tipo de crise? Insuficiência cardíaca. Os médicos disseram que talvez ele não tenha muito tempo. O mundo de Ricardo parou por um momento. Vamos agora, ele disse, já caminhando em direção ao estacionamento. Ricardo chegará a tempo de salvar Miguel? Durante as 4 horas de viagem até Volta Redonda, Helena contou histórias sobre Miguel. Como ele havia aprendido a ler sozinho aos 4 anos. Como ele ajudava colegas com dificuldades na escola. Como ele nunca reclamava das limitações que sua doença impunha. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que o senhor mudou de ideia? Foi só por causa da carta? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai era médico, cardiologista como eu. Ele morreu jovem, trabalhando demais no hospital público, salvando crianças cujos pais não podiam pagar. Ricardo ajustou o relógio. Durante anos, achei que ele foi um tolo, que deveria ter se focado em pacientes pagantes, ter cuidado melhor da própria saúde. E agora? Agora percebo que eu é que fui o tolo. Meu pai morreu fazendo o que amava, salvando vidas. Eu estou vivo, mas há anos não salvo vida nenhuma que importe de verdade. Helena sorriu através das lágrimas. Miguel vai adorar conhecer o senhor. O Hospital das Clínicas de Volta Redonda não tinha o luxo dos hospitais particulares de São Paulo, mas tinha algo que Ricardo havia esquecido que existia. Alma. Enfermeiras que conheciam cada paciente pelo nome,
médicos que ficavam além do horário porque se importavam, famílias que se apoiavam mutuamente nos corredores. Era medicina de verdade. Miguel está no quarto 237, disse a enfermeira Carla, a mesma que havia ligado para Ricardo dias antes. Doutor, obrigada por ter vindo. Este menino, ele é especial. Ricardo seguiu Helena pelo corredor. Antes mesmo de chegar ao quarto, ele pôde ouvir vozes de crianças rindo. Helena sorriu. Miguel está contando histórias para os outros pacientes. Ele sempre faz isso. Quando entraram no quarto, Ricardo viu uma cena que o marcaria para sempre. Miguel, com a pele pálida e os lábios ligeiramente roxos, característicos de cardiopatias graves, estava sentado na cama, rodeado por 4 outras crianças. Ele segurava um caderno de desenhos e explicava com entusiasmo como o coração funcionava. Olha aqui, pessoal, dizia Miguel com uma voz que, apesar de fraca, era cheia de vida. Esta é a aorta. É como uma estrada principal que leva sangue para todo o corpo. No meu coração, esta estrada está meio entupida, então meu coração trabalha muito mais para bombear o sangue. Uma menina de uns 7 anos perguntou: Dói, Miguel? Às vezes sim, Maria. Mas sabe o que eu faço quando dói? Eu desenho meu coração como ele vai ficar depois da cirurgia, forte e perfeito. Foi então que Miguel viu a mãe na porta e, ao lado dela, um homem de terno que ele reconheceu imediatamente das fotos da internet. Doutor Ricardo Mendes, Miguel exclamou, tentando se levantar rapidamente demais e ficando tonto. Ricardo se aproximou rapidamente. Com calma, Miguel. Não precisa se levantar. Miguel segurou a mão de Ricardo com uma força surpreendente para uma criança tão debilitada. Doutor, eu sabia que o senhor viria. Eu desenhei meu coração especialmente para o senhor. Ricardo se sentou na cama. Por 15 minutos, Miguel mostrou todos os seus desenhos, explicou cada detalhe de sua condição, fez perguntas técnicas que impressionariam estudantes de medicina. Miguel, disse Ricardo finalmente, você realmente quer ser médico? Mais que tudo no mundo, doutor. Quero salvar crianças como eu. Quero que elas tenham a chance de crescer e realizar seus sonhos. Ricardo não só chegou a tempo, como encontrou em Miguel o lembrete do que significa ser médico. Ricardo olhou para Helena, depois de volta para Miguel. Então vamos fazer um acordo. Eu vou operar você, e você vai estudar muito para ser um médico incrível. Combinado? Miguel começou a chorar de alegria. Combinado, doutor. O senhor vai ver, eu vou ser o melhor aluno de medicina de todo o Brasil. A cirurgia será bem-sucedida? Que obstáculos ainda podem aparecer? A cirurgia estava marcada para a segunda-feira seguinte. Ricardo passou o fim de semana inteiro estudando o caso de Miguel, consultando colegas, preparando cada detalhe. Não era apenas uma cirurgia, era sua redenção como médico. Na véspera da operação, Miguel estava internado em São Paulo, no hospital onde Ricardo operava. Helena não saía do lado do filho, e Ricardo visitava o quarto várias vezes por dia. Doutor, perguntou Miguel na noite de domingo, o senhor está nervoso? Ricardo sorriu. Era impressionante como aquele menino conseguia ler as pessoas. Um pouco sim. Minha mãe sempre diz que é normal ficar nervoso quando a gente se importa de verdade com alguma coisa. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Miguel pegou um desenho novo que havia feito. Este é para o senhor guardar. É meu coração, mas também é o coração do Senhor, porque quando o Senhor me salvar, o Senhor vai salvar o seu coração também. O desenho mostrava 2 corações entrelaçados, um pequeno e um grande, ambos fortes e saudáveis. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, Miguel. Vou guardar este desenho para sempre. A cirurgia durou 7 horas. Ricardo trabalhou com uma precisão e uma paixão que não sentia há décadas. Cada sutura era feita com amor, cada movimento calculado não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Quando finalmente saiu da sala de cirurgia, encontrou Helena no corredor. Ela olhou para ele com os olhos cheios de esperança e medo. Deu certo.
disse Ricardo sorrindo. O coração do Miguel está funcionando perfeitamente. Helena desabou nos braços do médico, chorando de alívio e gratidão. Obrigada, doutor. Obrigada por devolver a vida do meu filho. Obrigado você, Helena, por me devolver minha vida também. A cirurgia foi um sucesso, mas a transformação vai muito além da medicina. 6 meses depois, Miguel estava completamente recuperado. Voltou à escola, aos desenhos, aos sonhos. Mas mais que isso, ele havia inspirado uma transformação completa na vida de Dr. Ricardo. Ricardo criou um instituto para operar gratuitamente crianças carentes com cardiopatias. O nome? Instituto Dr. Carlos Mendes, em memória de um médico que nunca se esqueceu de sua vocação. Miguel tornou-se o primeiro embaixador mirim do Instituto, visitando outras crianças, contando sua história, dando esperança. E Helena? Helena virou coordenadora educacional do Instituto, desenvolvendo programas para ensinar crianças sobre saúde através da arte. Em uma tarde de dezembro, um ano após a cirurgia, Ricardo estava em seu novo consultório. Menor, mais simples, mas infinitamente mais gratificante. Miguel chegou para uma consulta de rotina, trazendo um novo desenho. Doutor, este desenho é diferente. Ricardo olhou. Era um hospital cheio de crianças sorrindo e no centro 2 médicos trabalhando juntos. Um mais velho e experiente, outro jovem e cheio de sonhos. Quem são esses médicos, Miguel? Somos nós, doutor. O senhor e eu salvando crianças juntos, porque um dia eu vou ser médico e vamos trabalhar juntos no seu instituto. Ricardo abraçou o menino. Não vejo a hora, Miguel. Não vejo a hora. Enquanto observava Miguel brincar no jardim do hospital, com as cores voltando completamente às suas bochechas, Ricardo ajustou seu relógio de ouro, não por nervosismo, mas por gratitude. Gratidão ao pai que lhe ensinou o verdadeiro valor da medicina. Gratidão a Helena, que lhe lembrou o que é coragem. E gratidão ao Miguel, que lhe devolveu a alma. Às vezes, salvar uma vida significa muito mais do que uma cirurgia bem-sucedida. Às vezes, significa lembrar por que decidimos nos tornar médicos. E às vezes, uma criança de 9 anos pode ensinar a um cirurgião experiente o verdadeiro significado de curar. O coração de Miguel estava forte e saudável, mas o coração de Ricardo havia sido verdadeiramente curado pela primeira vez em décadas. E essa, amigos, é a história de como uma professora determinada e uma criança extraordinária lembraram a um médico que a verdadeira medicina não se mede em honorários, mas em vidas transformadas, sonhos realizados e corações que voltam a bater com esperança. 5 anos depois, Miguel, agora com 14 anos, foi aceito em um programa especial para estudantes superdotados interessados em medicina. Seu primeiro projeto, um desenho anatomicamente perfeito do coração humano, dedicado ao doutor Ricardo Mendes, que me ensinou que o coração mais importante de um médico não está no peito, mas na alma. Dr. Ricardo continua operando no Instituto, agora reconhecido como um dos maiores centros de cardiologia pediátrica da América Latina. Seu relógio de ouro foi substituído por um simples relógio de parede no consultório, com a inscrição: tempo dedicado a salvar vidas é tempo que nunca se perde. E Helena escreveu um livro sobre sua experiência, que se tornou inspiração para milhares de pais em situações similares. O título: O Coração de uma Mãe. Como o amor pode mover montanhas e salvar vidas. Mas a história mais bonita está por vir, porque Miguel ainda desenha corações. Só que agora ele os desenha pensando em todas as crianças que um dia ele ajudará a salvar, quando se tornar o médico que sempre sonhou ser. E quando isso acontecer, doutor, Ricardo estará lá, orgulhoso, lembrando-se do dia em que uma carta mudou sua vida e um desenho curou sua alma. E você? Já passou por uma situação onde alguém duvidou dos seus sonhos ou se recusou a te ajudar? Como você conseguiu superar essa barreira e provar que era possível?
Conta aqui nos comentários sua história de superação. Pode ser que ela inspire outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, eu tenho um pedido especial para você. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Cada curtida é como um abraço virtual que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E eu sei que você sentiu algo especial assistindo a jornada do Miguel, da Helena e do Dr. Ricardo, não é mesmo? Agora, se você ainda não é inscrito no canal Histórias Impressionantes, aperte aquele botão vermelho agora e ative o sininho. Por quê? Porque diariamente trazemos histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Histórias que vão fazer você chorar, sorrir e, principalmente, acreditar que tudo é possível quando temos determinação. Com efeito, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Pode ser aquele amigo que está desanimado, aquela pessoa da família que está passando por dificuldades, ou simplesmente alguém que você ama e quer inspirar. Às vezes, uma história como essa é exatamente o que uma pessoa precisa ouvir para não desistir dos seus sonhos. Lembre-se, assim como Helena não desistiu do Miguel e o Dr. Ricardo redescobriu sua vocação, você também pode transformar sua realidade. Seus sonhos não são grandes demais, e você é mais forte do que imagina. Nos vemos na próxima história impressionante. E até lá, continue acreditando em milagres, porque eles acontecem todos os dias. Às vezes, só precisamos ter coragem para enxergá-los. Um abraço do coração.